Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está nos assistir. Muito obrigado por estarem conosco aqui no canal do NEP Honório Abreu. Mais um dia de estudo do Livro dos Médiuns. Agradecemos a Lúcia Helena da Silva, que esteve conosco no dia de ontem, na mensagem do livro Rumo Certo. A Margarete Zebral, o Pedro Eduardo Martins, nosso amigo de Frutal, e a Gladys Ferreira também, que esteve conosco. Colocou até que para nós saber respeitar o próximo é também uma belíssima caridade. Vamos procurar não censurar. Obrigado, muito obrigado mesmo. Hoje a gente vai continuar aí. Na verdade, nós vamos terminar o capítulo 1 de Livro dos Médiuns. E se esse estudo está te ensinando um pouco mais sobre questões profundas da doutrina, não se esqueça, por favor, de curtir, de comentar, de compartilhar, para que essa ideia, para que essa proposta de conhecimento chegue cada vez a mais corações. Pois bem, meus amigos, continuando o nosso estudo, a nossa leitura em torno de O Livro dos Médiuns, nós estamos no item 5 do capítulo 1 da primeira parte, intitulado A Espíritos. No item 4, nós conversávamos sobre uma questão muito importante. Se nós vamos conversar com alguém sobre a questão da espiritualidade, sobre a questão dos espíritos, nós precisamos questionar antes se essa pessoa crê em Deus, se essa pessoa acredita ter uma alma e se essa pessoa acredita na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Se qualquer uma dessas respostas for negativa, não nos cabe continuar o assunto. Nós precisamos respeitar a casa mental alheia. E a casa mental alheia ainda não estará preparada, não terá um embasamento, ou como nós falamos aqui no interior de Minas Gerais, quando estamos fazendo qualquer prato culinário, não terá o fundinho de panela para receber os demais ingredientes. Se essas 3 perguntas foram respondidas de maneira afirmativa, se a pessoa crê em Deus, se a pessoa acredita ter uma alma, e se a pessoa acredita na sobrevivência da alma após a morte, você pode construir um diálogo. E aí o item 5, o Sr. Allan Kardec começa dizendo: resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o que está aprisionado? Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Então, se você acredita em Deus, se você acredita que tem uma alma, e se você acredita que a alma sobrevive à morte do corpo físico, qual o motivo de você não acreditar, então, que essa alma que sobrevive não carregaria consigo as suas afeições e não teria motivo ou vontade de retornar, por assim dizer, para entrar em contato com os seus afetos? Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Durante a sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que, pois, após a morte, de acordo com outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? Então, quando nós fazemos todos esses questionamentos, todas essas perguntas, muito bem elaboradas pelo Sr. Allan Kardec, a lógica
A lógica entrega-nos a resposta de que sim, é possível o espírito desencarnado, livre do veículo físico, comunicar-se com aqueles que estão ainda na matéria. Item 6. Façamos por um instante abstração dos fatos que, para nós, tornam a coisa incontestável. Admitamo-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria. Que tomem, pois, nesse arsenal, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. E aqui o Sr. Allan Kardec vai fazer questionamentos que aqueles que descreem precisarão então provar. É algo que eu sempre falo. Quando um ateu ou um materialista chega para mim e me fala: prove-me que Deus existe, eu devolvo a pergunta: prove-me você, um homem cheio de ciências, cheio de verdades, prove-me você, por A mais B, que Deus não existe. Não sou eu que tenho que provar. A minha crença está segura, a minha crença está bem sedimentada, a minha crença está bem solidificada. Eu não preciso provar nada para ninguém. Agora prove-me você, por A mais B, que Deus não existe. E aí o Sr. Allan Kardec, então, pede a esses que descreem na questão da comunicação dos desencarnados com os encarnados, pede para que os incrédulos provem tudo isso que ele vai colocar aqui. Veja bem. E aqui é uma das partes mais brilhantes do Livro dos Médiuns. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Que se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles. Que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Que por seu corpo fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Que podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe o seu pensamento. Então Kardec vai fazendo uma dedução lógica. Prove-me, descrente, você que é descrente, prove-me, você que é incrédulo, que isso não pode acontecer. Não sou eu que tenho que provar para você essas questões que são muito lógicas. Ora, se eu pensei em alguém durante a vida, por que eu não posso mais pensar nessa pessoa quando estiver entre os desencarnados? Se eu penso nessa pessoa, por que eu não poderei pensar naqueles que amei? Se eu estou por toda parte, por que eu não posso estar ao lado daqueles que amei? Se eu penso naqueles que amei, por que eu não posso me comunicar com eles? Se eu estou do lado dos que amei, por que eu não posso encetar uma relação com essa pessoa? Porque o meu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte? E se eu posso agir sobre a matéria inerte, por que eu não posso agir sobre um ser animado? E se eu posso agir sobre um ser animado, por que eu não posso dirigir a mão desse ser animado para fazê-lo escrever? E se eu posso fazer o ser animado escrever, por que eu não posso responder às perguntas que me são feitas, transmitindo os meus pensamentos? Então que o incrédulo prove-me que isso não é possível. Que todas essas questões lógicas não são possíveis. Ele não vai conseguir. E não é uma resposta porque sim. Não é uma simples negação. Nós queremos fatos.
E esse capítulo primeiro é encerrado de maneira brilhante pelo seguinte parágrafo: quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se resume nestas palavras: eu não creio, portanto é impossível. Eles nos dirão sem dúvida que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que veem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. A partir do nosso próximo estudo, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Tá gostando? Curte, comenta, compartilha, mas por enquanto, até o nosso próximo encontro.